Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Brasil que Pulsa, o Brasil que faz acontecer. Trazendo informações, notícias sobre empreendedorismo, arte, ciência, tudo aquilo que pode mudar de alguma forma a sua vida através de um insight. Compartilhar conhecimento, esta é a nossa meta. E hoje estou com eles, Luiz e Emílio, da CSN, com o programa fantástico deles, do Connect Store. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas principalmente sobre as pessoas que estão através da empresa, ou seja, as emoções, o rosto, que você possa compreender que empreendedorismo é apenas uma faceta, um meio para que você tenha mais tempo e possa ajudar mais pessoas. Luiz, Emílio, sejam muito bem-vindos, gratidão pelo tempo de vocês. E afinal, quem é Emílio e quem é Luiz? Olá, Emílio primeiro. Emílio é empreendedor, que começou com 18 anos, em 1995, com a empresa de tecnologia, desenvolvendo pequenas coisas por indicação de amigos. E já se passaram 30 anos e a empresa agora tomou um outro patamar, um outro movimento, já chegamos a nível nacional. Bacana. Filhos, Emílio? 2 filhos, 14 e 16 anos. Legal, parabéns. Luiz? Eu me reconheço como um sonhador, eu gosto de ter sonho e buscar sonho, sabe? Então, quando começou lá com o Emílio, foi um sonho que a gente realiza todo dia, sabe? Porque o sonho evolui, né? Ele começa pequeno, ele vai ganhando novas proporções, né? E eu me vejo como uma pessoa assim, eu me vejo como um intraempreendedor, porque assim como o Emílio é empreendedor, eu comprei o sonho junto com ele e criamos essa trajetória, sabe? Então, e primeiro, né, desculpa, agradecer o convite, né, cara? Obrigado por você ter convidado a gente estar aqui. Muito feliz, né? Esse sonho começou lá no passado e você viu esse sonho crescer, né? Então, obrigado por nos convidar. O Luiz é nosso 01. 01, boa. Tipo tropa de elite, né? Muito bom, muito bom. Você sabe que eu vou brincar, mas há cerca de 30 anos atrás, eu montei uma corretora de seguros na cidade de Salto. Eu sou saltense também, onde é a sede da empresa. E meu primeiro negócio que deu certo, depois de ter quebrado 3 vezes. E um dia, em 96, um dia qualquer, um guri chega com um papel na mão, com uma demanda. Ele precisava fazer um seguro de vida sobre um estágio. Era o Luiz, por incrível que pareça. Já são 30 anos. Isso. Raríssimas empresas, aí, dado Sebrae, passam de 5 anos. Qual é o segredo para chegar nessa marca de 30 anos? Hoje, nós estávamos chegando aqui, nós estávamos falando sobre expectativas em nomes, né? A importância do nome num projeto. Né? E aí a conclusão que nós estávamos chegando é que nome não interessa, né? A marca, de fato, não necessariamente importa. O que importa é você se comprometer com a entrega daquilo que você faz, né? Então, se você se compromete com o que você vai fazer, você promete e entrega, não tem por que você não continuar entregando para outras pessoas, para a mesma pessoa, para essa pessoa levar você para outros lugares. Então, acho que o segredo nosso durante esses 30 anos é se comprometer e cumprir com que a gente com o nosso compromisso, é fazer a entrega, né? Entregar bem feito, entregar direitinho, e isso nos trouxe até aqui, né? São 30 anos entregando. Claro que a gente erra muitas vezes, infelizmente acontece. Mas aí volta, como que você lida com o erro, né? Então, errei, e como é que eu vou reparar esse erro para o meu cliente? Como é que eu vou reparar esse erro com o meu colaborador? Como é que eu vou reparar esse erro com o meu entorno? E aí isso faz a diferença e faz com que você mantenha essa credibilidade e continue seguindo em frente. Tem um livro que é o Contágio Social, ele nos diz que, 2012, esse livro, que a ramificação, ou seja, a influência, ela pode ser através das redes sociais. Mas o peso que tem esse contágio de 1 para 1, ou seja, esse marketing de boca a boca, que é essa coisa mais artesanal, mais customizada, ele tem um valor maior pelo comprometimento da entrega frente a esse... o Carioca tem um adágio que diz que algumas coisas, alguns produtos são biscoito de polvilho. Eles fazem muito barulho, mas não sustenta nada. E essa relação de comprometimento com o teu cliente, que é uma ilha, né? Você começou Salto, aí vai crescendo, vai chegar a esse número maravilhoso, né? De 30 anos. Com quantos colaboradores hoje? São, acho que 37, né? A gente fica mais, então, em torno de 40, né? Às vezes troca um pouquinho, que nem hoje nós estamos com 37, mas vem chegando pessoas novas, então vamos falar de 40 colaboradores. Atuando em quais esferas do cenário nacional, internacional? Os dois. A gente tem produto fora do país também, a gente tem um aplicativo de ponto de venda que
2020, a partir de 2023 a gente começou um trabalho de internacionalização mais forte, né? A gente já, desde 2016 a gente já frequenta os Estados Unidos, buscando conhecimento, participando de missões e negócios, então em 2023 surge o nosso escritório em Miami, né, Emílio? E em 2024 desenvolvemos esse aplicativo e colocamos ele para rodar nos Estados Unidos. Participamos em 2025 de uma feira representando o Brasil, uma feira de mobilidade, a maior feira de mobilidade do mundo em Barcelona, a MWC. E lá começamos alguns negócios também na Europa, né? E se você olhar o aplicativo, tem download em várias partes do mundo, né? É interessante, a gente fica brincando às vezes lá, né, de como que está acontecendo, como está rolando essa internacionalização, né? E mas o grande, né, foco nosso hoje no Brasil ainda é o Connect Store, que é o nosso sistema para lojas, né? Temos 6 mil clientes, aproximadamente 6 mil clientes no território nacional, quase todos os estados, né, Emílio? Temos pelo menos alguns clientes, né? Tem estados que a gente trabalha mais fortemente, né? O São Paulo, né? A gente tem vários representantes e vários clientes aqui também. Mas o cenário Brasil hoje ainda é o carro-chefe nosso, né? Mas sempre com o olho ali lá pro lado de fora, trabalhando também os nossos produtos, não só para ganhar mercado, expandir a empresa, mas também para conhecimento, em busca de trazer novidades para o público do Brasil. Tudo isso começou com uma jornada de aprendizado, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito lá na CCN desde sempre, né, Emílio? Pioneirismo, a gente trabalha com tecnologia, a gente sempre quer estar acompanhando as novidades, né? E acho que, puxando um gancho, né, da sua pergunta, como que faz para 30 anos, né, conseguir tudo isso? Eu acho que é um pouco da motivação por realização, sabe, Douglas? A gente sempre foi motivado, a gente adora resolver problema, não pode nunca... A coisa que a gente mais gosta é compartilhar os problemas do cliente, como é que você resolve isso? Às vezes o menino chega pra mim e fala assim, cara, eu já tô precisando arrumar um problema para resolver. E é assim que a gente vai, essa motivação, sabe? Porque não é o contrato que nos motiva, sabe? Acho que é a solução rodando lá no cliente, sabe? Você vê o que você desenvolveu, né, funcionando. A gente começou bem técnico, né, Emílio? A gente escrevia código, né? E aí você vê que o código que você escreveu há 20 anos atrás, 25 anos atrás, roda hoje em 20 mil, 30 mil terminais, né? Operando venda a todo momento. É um negócio que é isso que era o combustível, né? E a gente quer mais, a gente quer continuar. E olha que bacana, eu vou pegar as competências de metas, falo de comportamento, né? Existe não sei se vocês sabem, mas existe uma pesquisa da ONU, de um guri chamado David McKinnon, que diz que as pessoas, em geral, elas se motivam, e motivo, a palavra, né, é o motivo para ação, por 3 grandes conjuntos. Ou ela se motiva por afiliação, que é aquelas pessoas que gostam de atuar no terceiro setor, fazer o bem. Elas se motivam por poder, aquelas pessoas que querem aparecer na primeira capa, se sentir importante, mostrar o carro que tem e está tudo certo. E as pessoas que se motivam por realização. Os 3 são importantes e nós temos os 3, mas há uma dinâmica de um ser maior que o outro. Os empreendedores, essa é a pesquisa, o maior motivo para a ação dele é a realização, ou seja, é a visão de ver as coisas efetivamente prontas, ok? A pergunta para o Emílio é, quando nós começamos a empreender, nós não temos uma visão de longo prazo. A gente quer fazer o que tem que ser feito para a semana. Então nós enxergamos uma semana ou nós enxergamos um mês. Isso, nós estamos falando dos bastidores, né? O que muda com a experiência? Se eu tenho uma visão para 30 dias, e agora com 30 anos, pensando nas fronteiras da América do Sul, pensando nas fronteiras do mundo, o que mudou e quando mudou? Quando é que nossa geração, tá, gente? Ficha, orelhão, Telesp, mas quando é que veio esse insight, né? Quando é que veio esse insight para que essa mudança pudesse ser, tipo, a potência que vocês podem ser, né, dentro de um processo de expectativas? Douglas, uma pergunta bem ampla, né? Eu vou começar quando nós começamos a ir para os Estados Unidos. E eu comecei a olhar para aquilo tudo, porque quando daqui do Brasil, quando você não conhece o exterior, nós temos contam pra gente que o brasileiro é meio incapaz, né? Vou até colocar um tom do lado aqui da pergunta. Conta pra gente que a gente é incapaz, que a gente é submisso ao que o mundo constrói. E quando eu comecei a conhecer os Estados Unidos, comecei a conhecer outras coisas, outras tecnologias, não só os Estados Unidos, Europa, eu comecei a perceber que, na verdade, nós somos muito mais capazes do que a maioria
da população desses outros países. Né? O brasileiro tem essa capacidade de criar coisas. É que contam pra gente uma coisa diferente. E isso começou a abrir minha visão, e aí falando de visão, né, começou a abrir a minha visão do que a gente poderia fazer aqui, do que nós poderíamos entregar aqui, e até que nós chegamos no ponto, né, de construir um aplicativo, talvez o primeiro aplicativo com tecnologia de pagamento por celular, só que nós lançamos nos Estados Unidos. Isso mostra, e nós fizemos com um time de Salto. Muita gente pergunta, mas da onde que são essas pessoas? Eu falei, não, é lá de Salto mesmo. Quem construiu é o pessoal de Salto mesmo, é o nosso pessoal. Né? Isso mostra pra gente que a gente pode qualquer coisa. A sequência disso, olhando pela maturidade, né? Então, quando eu estou aqui no Brasil, para mim é muito tranquilo, conheço tudo, estou tranquilo, tenho uma visão de médio, a visão de longo prazo é uma expectativa, a gente tem uma visão um pouco mais assertiva de médio prazo, e de curto prazo é o que você falou, a gente vive o dia a dia ali para poder ir fazendo as coisas acontecerem. Mas quando desembarcamos nos Estados Unidos pela primeira vez, né? Eu cheguei, o pessoal falou, e aí, como é que é empreender fora do país? É voltar a estaca zero. Porque lá com 18 anos eu tinha muita vontade, muita energia, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Ao longo desses 30 anos, né, e vivendo no mundo que a gente vive de tecnologia, desenvolvendo, foi me dando um know-how de negócios onde eu fico numa zona de conforto hoje que eu não preciso fazer muita coisa, ou a gente tem uma margem de manobra, enfim, de todas várias competências que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Quando você desembarca, eu fui lá em Miami, nosso escritório fica em Miami, que eu cheguei em Miami, que eu olhei para tudo aquilo. Falei, como é que eu começo aqui? Porque agora eu tenho conhecimento, mas eu não tenho relacionamento. Eu não conheço as pessoas, eu não sei absolutamente nada disso daqui. Então eu voltei, equiparou meus 18 anos lá atrás. Mas vou te fazer uma pergunta, até aproveitando isso. Você acredita, até o comercial da Petrobras, né, que o desafio que te move, que resgatou essa vontade, essa força do guri de 18 anos frente a um desafio desconhecido. Porque, aparentemente, as pessoas, no empreendedorismo, na vida em geral, quando tem um obstáculo muito grande, um cenário, até é uma questão do nosso cérebro, né, primitivo, que tudo aquilo que eu não conheço, ele me dá medo, ele me trava, porque ele gosta de padrões. Mas quando você estimula ele, nesse caso, o exemplo que você está me contando, é para um cenário totalmente diferente, hostil, você teve que usar a potência, que é a vontade, para fazer as coisas acontecerem, é isso? É isso, eu acho que o medo sempre vem, né? Então, eu acho que é como você lida com medo. Alguns se escondem, outros saem para a guerra, né? Perfeito. Então, a CSN é uma que vai sempre para a luta, né? Então, assim, apareceu um desafio, apareceu um obstáculo, não é que nós não temos medo, pelo contrário, a gente se preocupa e o medo faz com que nós nos planejemos e mitiguemos os problemas. Né? E a gente transforma essa energia de medo em potência, usando o que você está falando, para ir para a luta. E é o que nós estamos fazendo. Né? Então a gente vem enfrentando uma série de desafios, um desafio novo que a gente vem fazendo, que até discutimos muito internamente, hoje olhando para o futuro, a inteligência artificial. O que se espera? Eu não sei, porque a aceleração é tão grande. O que você consegue fazer é de uma forma completamente diferente. A última reunião que nós tivemos, nós dividimos, eu falei, olha, pra gente nós temos uma visão, que nós viemos do passado, saímos do orelhão, né, e chegamos na IA. Os meus filhos, os filhos do Luiz, seus filhos, estão nascendo com a IA. A visão e o que eles podem fazer com tudo isso é completamente diferente do que a gente vê. Só que eles são os nossos próximos consumidores. Como é que a gente se organiza para tentar viver esse mundo, para entregar soluções com isso, com a IA. Nosso caso do software, a construção do software muda drasticamente tudo isso. E aí, de novo, a gente sai da zona de conforto, porque a hora que a gente está para a zona de conforto, sabe, eu sei tudo, todo mundo codifica, a gente tem um diferencial tecnológico, esse diferencial tecnológico das competências individuais vai por terra, porque vem uma IA que coloca todo mundo no mesmo nível. E agora? A percepção de valor muda completamente. Total. Vocês estão parecendo aquele filme dos Caçadores e Tornados, né? Vamos caçar um problema, vem resolver. A verdade é que a gente passa várias vezes, né, por essa situação. Porque o mundo da tecnologia, Douglas, era tipo assim, o que você sabe hoje, antigamente, né, daqui 2, 3 anos já é obsoleto. Só que com a IA, isso daí tá mudando num ritmo muito acelerado. E a gente tá lidando com uma transição de gerações, né? E aí a mente deles é totalmente diferente da nossa. Eles são muito mais disruptivos do que a gente em termos de pensamento.
né? Parece que engraçado, mas eles sempre estão pensando, não tem uma maneira mais fácil de fazer, parece que o jeito que a gente faz é sempre o mais difícil, né? Então, essa questão de resolver problemas, né? Hoje você tem conselhos que às vezes a gente consegue com IA, por exemplo, que a gente conseguia somente com boas conversas antigamente, né? Se relacionando com pessoas melhores do que nós. Agora você pega e pensa para a IA, por exemplo, ela pode reunir as melhores cabeças do mundo. E uma IA sozinha vai pensar melhor do que muitas pessoas individualmente. Então você vive um momento de complexidade de pensamento. Isso daí o nosso medo é, para onde que isso aí está levando? Será que eu consigo confiar 100% nisso? E como é que se valida, Lu? Porque assim, eu sou analógico, eu tenho dificuldade, minha filha a Helena, que vai fazer 10 anos, que programa o meu iPhone, que eu não sei fazer e também não tenho vontade, faço. E eu sou das conexões, eu sou pele, sou emoção, mas eu vejo que é o futuro e isso é irreversível, né, para produto e serviço, principalmente na área de tecnologia. Mas porque o que eu mais ouço, e isso me assusta muito, é pergunta para IA. Tá, mas como é que eu valido, né, porque o problema para mim são as coisas herméticas, com verdade absoluta. Porque daqui a pouco a gente não vai ter, né, tem um livro do Homo Sapiens, Homo Deus, né, as principais lições do século XXI, do israelense, que ele fala, a partir do momento que você consulta o oráculo e não pede mais outras fontes, você tornou o oráculo um Deus. Então, quer dizer, o teu próximo Deus vai ser uma IA, mas até que ponto isso como é que se faz para validar? Olha, a gente conversa muito sobre isso, né, e nós temos dentro, eu e o Emílio, a gente tem um espírito questionador. A gente não é muito de vai, que... Costuma brigar com ela bastante. Só que a nossa preocupação é colocar essa mesma percepção nos nossos filhos, para que eles não sejam pessoas que possam se influenciar, né? E assim, é um problema que a gente vive não exclusivamente com a IA. A IA só acelerou. A gente vive isso com a mídia, no geral, né? Hoje, a quantidade de informação que você recebe pelos meios de comunicação que nós temos é muito superior do que se vivia há 50 anos atrás. Total. Você tinha que ler um jornal, né, e para você se sentir informado, e você questionava às vezes muito o que está no jornal, né, porque você não tinha visto, você não tinha ouvido. Hoje, você não pode mais nem confiar no que você vê, né? Você vê vídeos montados por IA que tem um nível de realismo impressionante. Que nós só vimos em filmes, né? Exatamente. Hoje é uma realidade. Então, o que eu acho? Eu acho que é você plantar valores nessa nova geração de questionamento, de percepções, né, de altas convicções também. Perfeito. Eu acho que o Emílio é muito parecido comigo nesse sentido, sabe? A gente é muito sensitivo, sabe? Tipo, e instintivo também. A gente acredita muito no que nós pensamos dentro da gente, né? Vem de uma escola forte, né? Ou seja, a educação, os valores, acho que isso é primordial. Você me faz lembrar, Lu, de uma frase de Nietzsche que dizia que, eu penso isso, eu acessei Nietzsche nos anos 2000, e gosto muito, aliás, uma das frases dele é: as suas convicções são mais nocivas à verdade do que as próprias mentiras. Ou seja, eu preciso questionar. Eu tento também passar para os meus filhos, quer dizer, tá, mas quais são as suas fontes, né? Sim. Mas trazendo isso para a realidade de vocês, eu tenho, de um lado, um cliente que está sendo bombardeado com essas informações efêmeras, como diria Bauman, essas coisas líquidas, para propor uma solução de curto prazo, como se fosse um miojo, e por trás existe todo um protocolo, um comprometimento de entregar uma solução que seja importante para ele na linha do tempo. Como é que você faz esse filtro de uma pressão de mercado para uma demanda rápida, e vocês não são o fast food, vocês estão a cozinha artesanal, né? Cara, vai demorar porque a comida é fresca, né? Como é que se equilibra tudo isso de uma demanda, necessidade e da voz em mercado? Complexo. Existe uma complexidade porque a IA é muito recente, né? Então nós vivemos dois mundos dentro da empresa. Nós vivemos os crudes e os Jetsons. Boa. Eu sou o Greg. Total. Né, então, os crudes no sentido que nós vemos do legado, né? Nós temos aí o que até a tecnologia há 5 anos atrás, onde nós temos softwares construídos e tudo que, 25 anos de história dentro de um pensamento de tecnologia, de entrega e velocidade, e o diferencial competitivo sendo os profissionais que executam aquilo acima da média, com uma qualidade acima da média, ou que conseguem fazer coisas que a maioria não consegue. Hoje, a realidade que nós vivemos é que
o que era diferencial antes, do ponto de vista tecnológico, deixa de ser diferencial. Porque a IA resolve isso com maestria. Ao mesmo tempo, o que era do passado, que nós temos os CRUDs, né? Nós temos lá o software legado, ele não consegue ser manutencionado com a IA. Então hoje nós temos, mas o que você falou é muito verdade. Eu posso construir coisas muito rápidas, muito aceleradas, uma velocidade muito grande, com uma tecnologia muito grande, usando a IA. Como é que eu junto esses mundos? Hoje, e aí eu falo hoje, até o fim do nosso podcast vai valer isso. Pode ser que depois a gente já tenha um pensamento diferente, né? Porque a velocidade hoje, o que estressa a gente é essa mudança permanente. Até a nossa gerente de projetos chegou na última reunião nossa e falou assim, toda segunda-feira nós temos umas mudanças grandes aqui, né? Está difícil acompanhar o processo. Mas porque de uma semana para outra acontecem coisas que mudam o processo. Mas hoje nós dividimos 2 times. Nós temos o time que faz a manutenção do que existe e um time novo, né? Construindo coisas dentro da realidade atual. E isso daqui vai se sobrepondo até que o momento que o que existia de legado vai deixar de existir e a gente vai viver só com essa tecnologia nova, entregando na velocidade, e aí a velocidade passa a ser um grande diferencial, né, porque a gente precisa atender essa demanda muito rápido. Quanto essa velocidade pode atrapalhar? Eu lembro que um dos meus amigos, a gente gosta de cavalos, né? Ele sempre ia no Mangalore Embaixador, na Nacional, e ele vai com caminhão e tal. E um dia ele comprou um carro novo, zero, super potente. Numa cruzilhada lá da vida, ele foi a mais de 150 por hora. Porém, ele pegou o trajeto errado e rodou sem perceber mais de 100 quilômetros. Então, até que ponto essa velocidade pode colocar você numa reta de achar que está certo e ir para um lugar onde você não gostaria de estar? Eu acho que é grande, né, Douglas? É grande, porque a incerteza e a velocidade e a pressão do mercado faz com que hoje a gente tenha menos tempo para pensar. A gente tem que executar, entregar, né? A todo momento é a pressão pela entrega. Então, e o planejamento que valia para a semana do mês passado, hoje a gente já começa a questionar, porque evoluiu outras coisas, mudaram-se processos e tem outras demandas. Então, esse é um momento bastante delicado, porque vem chegando a IA, porque a IA ainda ela está chegando, né? Ela não é presente totalmente, ela está sendo implementada. Isso está movimentando todo mundo de uma forma, em muitas áreas diferentes, de uma forma muito rápida, muito grande, e com certeza, você poder rodar 100 km aí num caminho errado, eu não descarto essa possibilidade, não. Tanto é que hoje nós temos algumas frentes, igual investimento, né? Você não bota todas as fichas num lugar só, a gente abre algumas frentes para tentar mitigar o possível erro aí de rota. E aí, você que está nos acompanhando, uma coisa importante, né? Existe uma competência empreendedora chamada comprometimento. Comprometimento assume a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos, independente se for um sucesso ou um fracasso. O que eles estão construindo com a gente é o fio de bigode do empreendedor. Pode dar errado? Pode. Mas quantas empresas que vocês conhecem que assumem essa responsabilidade, assumindo que errou sim, e juntos, você, cliente e a empresa do Connect Store estão dispostos a resolver o problema. Isso é para poucas empresas. Eu quero fazer uma pergunta sobre competências empreendedoras, correr riscos calculados. Então, você falou com 18 anos, estava lá sentado, força, potência, e agora... Mas não é uma potência direcionada para outras coisas, porque a competência de correr riscos calculados, o primeiro comportamento é avalie alternativas e calcula risco deliberadamente. Então, você tem um processo, né, um alicerce de passado muito bem construído, 30 anos, você poderia falar, cara, agora tá tudo bem, tô rico já e tá tudo certo. Mas você tem vindo novo aí. Como é que você faz para avaliar entre A e B, vocês dois, né, até porque o Luiz tem um cargo chique, que eu nem sei o que significa, Head de Marketing, gente, eu tô desatualizado. Como é que você faz tudo isso e tem que comunicar, Luiz, isso para o mercado, dentre o novo e o antigo? Nós somos bem tradicionais, sabe, Douglas? Então, todo esse negócio que acontece na internet hoje de meme, modinhas e tal, a gente segura um pouco. Então, a gente foca muito toda a nossa comunicação em cima da utilidade. Esse que é o que a gente entende como o carro-chefe. A gente quer ser útil. Não adianta nada eu colocar um negócio ali que não vai ter utilidade nenhuma. Útil para os nossos clientes e para potenciais clientes ou para quem precisa de uma informação atualizada. Então, sempre que tem um ganho para quem está vendo, isso é positivo para nós. Então, se não traz utilidade,
Então, não tem por que a gente investir o nosso tempo. Então vocês colocaram pesos para tomar decisões. Exato. A ideia é sempre tentar ser o mais útil possível. Não só com a comunicação, mas com tudo. Tudo que a gente faz no aplicativo, por exemplo, tem que ter uma utilidade. Às vezes você vê muito modismo, né? As pessoas desenvolvendo recursos só porque existe o recurso. Pô, isso aqui é legal. Mas qual que é a utilidade disso na realidade? Que benefício que traz para o cliente? Se não traz nenhum benefício, é só florear o negócio. A gente só está deixando mais complicado uma coisa que era para ser simples. Tem uma adagem dos empreendedores que os empreendedores é um barril de ideias, né? Mas como é que ele lança a mão de uma ideia? Ele faz uma pergunta, o mercado está disposto a pagar por isso? Está, então eu vou lançar a mão, fazer as coisas acontecerem. Falando com relação à questão da velocidade das coisas, né? Eu acho que o mais importante tem aquele ditado antigo que já erre rápido, aprenda mais rápido ainda. Então eu acho que a gente está sempre num constante aprendizado. A gente está fazendo as coisas com a IA, a gente não está indo na onda, a gente está olhando, está metrificando tudo. Está valendo a pena, não está valendo a pena, como que isso funciona? Vou pisar no acelerador, não vou pisar no acelerador, então agora tem que pisar no acelerador, vamos pisar no acelerador. Mas a gente está de capacete de segurança, né? A gente está ciente do que está acontecendo. O problema é às vezes você tomar o rumo sem informação, né? Mas se você tem mínimo de informação para você poder pisar no acelerador, né? Porque é um dilema. Você só vai saber a resposta no momento que você chegar no ponto de destino. E aí você tem que olhar para trás e pensar, eu tomei a decisão, melhor decisão que eu podia tomar com as informações que eu tinha. Hoje eu tenho mais informações, vou tomar outra. E aí a gente vai seguindo dessa forma, né? Em 2010, mais ou menos, a gente fez uma mudança de tecnologia a partir de um evento da Microsoft que nós fomos. A gente assistiu a apresentação, eu e o Emílio saímos de lá maravilhado que a Microsoft apresentou para nós. Não, agora, vamos... Eu sempre fui muito ligado a design, né? O negócio era maravilhoso para design, né? 2 anos depois, a Microsoft descontinuou a ferramenta. E a gente tinha investido todo o nosso esforço, né, Emílio? Né? Então, 2 anos jogado fora, na verdade, pagando um preço até hoje, quase de um legado que ficou para trás. Então, a IA, ela traz uma velocidade que você erra mais rápido também, aprende mais rápido e bora. Quantas vezes a gente já não tomou um tombo, sacudiu a poeira, levantou e vamos seguir adiante. Bete Carvalho. E uma coisa importante, até fiz uma chamada sobre isso, né? Eu gosto das metáforas. Quando a Alice cai naquele país lá, que ela estava, não sei se vocês sabem, mas a Alice está inquieta porque ela tem uma meta, ela quer ser empreendedora. O pai era um caixeiro viajante, mas naquele século XVII, mais ou menos, a mulher só tinha um papel, que era ser mulher. Era o casamento da prima, ela estava inquieta, ela não aceitava aquilo. Então, ela vai, desconhecido, vê o coelho, chega naquele buraco, aparece o gato, começa a chorar e aparece um monte de portas. E a metáfora do empreendedor é, quando o gato pergunta para Alice, né, que choras? Ela responde, porque eu estou perdida, e vem a pergunta crucial, que é para os empreendedores, né, para onde você vai? E isso parece que é uma encruzilhada, porque se você vai com a manada, tá todo mundo na modinha, e parece que é uma pergunta simples, mas porque você precisa escolher a porta. E pode ser que a porta não seja certa, ou é certa, mas 2 anos depois não é mais a porta, né? Então como é que é isso para vocês, no sentido de... Eu vou até mudar a palavra, porque eu até super recomendo, se vocês não têm, eu vou recomendar para vocês montar uma biblioteca lá na CSN. Não temos. Cara, é fantástico. O conhecimento cura, liberta, te faz evoluir e transforma. Do livro Antifrágil, ele fala sobre isso. Né? Não é mais resiliente. O antifrágil você não volta, o resiliente volta para o mesmo estágio. O antifrágil não. Você sai da dor mais forte. Né? Ou seja, cara, vamos encarar a vida hostil. Mas como é que você faz para ganhar esse corpo todo, né? Porque parece que quando a gente tira a armadura, tá cheio de cicatrizes, né? Para olhar para a cicatriz não apenas com dor, mas como uma lembrança de que num cenário de desafio você tem potência, ou seja, experiência para tomar decisões, para continuar seguindo. E aí entra a terceira pergunta, né? No sentido de que empreendedores ele assume riscos, mas o que move ele é o desafio. Então, como é que eu continuo 30 anos depois com vontade, eu digo com tesão mesmo, de fazer o empreendedorismo dar certo? É fazer o que gosta, né, Douglas? Eu acho que, primeiro, essa motivação interna, eu não acho que é mérito meu, não acho que é mérito do Luiz, não acho que é mérito seu, de verdade, assim. Acho que é mérito de Deus, sabe lá Deus por quê? Porque eu não sei por que eu tenho essa motivação. Eu não sei. Eu acordo motivado todos os dias. Eu olho para os problemas e quero resolver os problemas. Por quê? Tem uma resposta? Não consigo. Se tem, eu não consigo achar. Se tem uma resposta externa. Eu acho que é uma resposta interna, é uma coisa que está dentro de mim todos os dias, que me faz trabalhar com alegria todos os dias. A única coisa que eu
consigo entender, e aí eu coloco, inclusive na integração na empresa, eu faço questão de fazer a integração com os funcionários que chegam, é fazer aquilo que você gosta de fazer. Porque aquilo que você gosta de fazer, você não enjoa de fazer. Você não pensa no dia que você vai se aposentar, vai parar de fazer aquilo. Mas não reduz, vou pegar o exemplo do Luiz, que ele era apaixonado por futebol, mas agora está aí rescindindo o contrato com o Palmeiras, quem sabe se ele vai para o exterior, mas diminuir a vontade dele. Porque assim, parece que é um pouco de poesia fazer o que gosta, tá? Porque tem dia que você não está com vontade de fazer. Mas como é que você mantém essa chama? Então, eu não sei dizer para você. Né? Você fala assim, pode ser clichê, poesia, pode ser um monte de coisa. O ponto é, quando eu faço uma autorreflexão, e aí é o que eu falo para as pessoas, é você, de alguma forma, fazer aquilo que te... Então, não vou mudar. Não vou falar que é fazer o que gosto, fazer aquilo que te motiva. Né? Então, o Luiz, eu conheço ele há muitíssimos anos, desde criança nós nos conhecemos. E a motivação pelo futebol dele continua a mesma. Né? Tanto é que ele... Eu já falei para ele, para com isso aí, você está toda... Eu brigo. Ele, para 1 hora de futebol, ele tem... Para uma hora num dia de futebol, ele tem mais 6 dias de sofrimento. Ó, só para um detalhe aqui, ó, o Luiz é um dos melhores meias esquerdas que eu já vi jogar, viu? E não é bom de bola. É isso. Então a motivação continua. Talvez o peso, né, a dor, tudo que vem com isso, é que frustre um pouco. Mas a motivação dele está ali. O brilho no olho dele continua, né? Porque se ele não tivesse isso, essa motivação, ele não iria jogar futebol para saber que no outro dia está tudo dolorido, machucado, né, impedindo de fazer outras coisas que ele gosta de fazer. Então eu acho que organizando isso de uma outra forma, né, tirando do clichê, você tem que fazer aquilo que te motiva. Legal. Né? Emílio, eu vou continuar com essa pergunta que é importante. O Vicente Falcone, no seu livro Verdadeiro Poder, ele diz que uma empresa, uma pessoa que não tem um problema, ele não tem metas e está fadado ao fracasso, porque todo problema de uma organização é uma fonte inesgotável de você estabelecer metas. Não seria a tua motivação, essas metas, para que você resolva esses problemas e te mantém vivo, jovem? Pode ser. E tem uma outra coisa que eu acho que me deixa feliz, que me motiva, é trabalhar com as pessoas. Eu gosto disso. Muitas vezes o que é um fardo para muita gente, para outros empreendedores, para mim é motivador. Tanto é que eu jogo nos bastidores, você sabe bem disso. Eu não sou uma pessoa que está no palco. Quem normalmente está no palco é a Luizão, são outras pessoas que estão no palco. Legal. E para mim eu me motivo muito com o desenvolvimento das pessoas. Bacana. Né? Aquela pessoa que entrou, ela começou ali um estagiário e de repente ela chegou a gerente de projetos, desenvolvendo coisas muito... Então isso me dá um gás muito grande. Isso eu passo meus dias, de modo geral, claro, executando minhas atividades, planejamento e tal, mas todo o tempo que eu tenho livre, eu trabalho com as pessoas, empurrando e capacitando as pessoas para chegar, para dar um passo além. Talvez enxergando nela o potencial que ainda nem elas sabem que tem. Muitas vezes, né? O que se pega muito são pessoas que alguém diz para ela, volta na história brasileira, que ela não era capaz de fazer alguma coisa e ela acredita e ela tem um potencial enorme, ou às vezes um medo de correr risco que impede ela de fazer alguma coisa, e você lá com um pouquinho de jeito, você tira essas amarras da pessoa e a pessoa voa, vai embora e daqui a pouco tá produzindo pra caramba e ela nem saca, né? Tem um videozinho que eu gosto, que às vezes eu mando para eles, que o cara tá num jet ski, num rio muito grande, e parece que ele tá parado, né? E aí a hora que ele vira para trás, ele tá numa velocidade enorme, né? Mostrando o quanto que você já percorreu de um caminho e você não percebeu ainda, né? E aí quando essas evoluções acontecem, eu mando para as pessoas de dentro da empresa. Então isso me deixa feliz, né? Isso eu gosto de fazer. Então, todo dia, de modo geral, claro, tem um dia que eu não estou chateado, tem um dia que não deu problema, mas os 80%, né, eu quero fazer isso, eu estou disposto. E aí quando eu pergunto, Emílio, vai para quando? Eu falei, vai parar de fazer o quê? Aposentar. Eu falei, para quê? Por que você não vende a empresa? Eu falei, para quê? Para deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer? Perfeito. Eu vou mudar, não vou nem falar de negócio de gosto, porque eu concordo com você. Fica romântico. Aquilo que me motiva todo dia a levantar da cama e ir com felicidade para o trabalho, não. É isso que o livro do Ente Frágil ele diz na síntese, que é justamente ele acredita muito nisso, né? Não só emocionalmente, intelectualmente, mas fisicamente. Quem disse que você perde a potência aos 80 anos? Então o que você pode fazer para os 80 estar forte, né? Em todos os níveis da sua vida. Mas tem uma coisa que eu acho que eu fiquei encantado, eu nem sabia de tudo isso, mas nos contam histórias, né? Tem um desenho muito legal, que é a Fera do Mar,
E eles precisam caçar os monstros que estão no mar. Aí tem um capitão e tem uma menininha que é órfã, e ela quer ser caçadora porque os pais foram mortos. E ela diz assim, se não tem por que morrer, não há por que viver. E ela vai caçar. E o capitão que mata os monstros, no decorrer do filme, ela começa, a menininha, 8 anos, olhar e ver que os monstros tinham salvado ela. Aí vai indo, e pergunta pro capitão, por que os monstros nós atacamos eles? Não, porque eles invadiram uma cidade, destruíram tudo, as pessoas e tal. Aí eles pararam na ilha. Falou, cadê as evidências, né? As casas caídas e tal? Não, o tempo... Não, mas são pedras. E aí ele chega no reino, e no reino tem uma biblioteca. Na biblioteca tem todas as histórias que foram contadas da fundação do mundo até hoje. Aí ela tem uma ideia e pega a contracapa e vê a editora dos livros. Era o reino. Uhum. Então os monstros nunca foram monstros. Uhum. Os reis contaram para manter o povo pequeno, para que o povo não se rebelasse. E aí você traz um dado importante, até nós, né, como saltenses ou como brasileiros, porque parece que a nossa cultura nos é pequena, né, dizendo que nós não temos competência para ir nos Estados Unidos, para a Europa. Cara, e como é que a gente sabe disso? Não, nos conta. Quem contou? Mas você já foi, já testou? Então o movimento que eles fizeram, para mim, é libertador, né? Porque o brasileiro tem essa questão parece que o cachorro cai da mudança, né? E tudo lá fora é melhor, enfim. Douglas, a gente tem aqui, né, tem um grande amigo, né, que é o Claudemiro Oliveira, que o cara, ele é de Arapiraca, do sertão lá, do interior de Alagoas. Família extremamente pobre, né, o cara chegou a passar fome na vida. Ele chegou a diretor da Disney. Pessoas de projetos especiais do Google são brasileiros. O Facebook, todo mundo a gente fica falando, mas né, nós temos o bonzinho da história brasileiro, o Zuckerberg é o pilantra da história. Pessoas que trabalham em grandes operações, construção do Netflix, construção dos brasileiros, nós temos brasileiros no mundo todo, e é uma judiação, porque para o cara ter essa projeção, ele tem que ir para fora, e quando ele chega lá fora, não contam aqui que o brasileiro pode. Eu brinco muitas vezes eu falo muito sério, né? Eu já falei que a história do Claudemir teria que ser contada em todas as escolas de periferia. Com orgulho. Né? Para mostrar que através da educação você pode se transformar um ícone global. Total. Mas falam que não, que você tem que ficar sentado esperando, e que os americanos são muito melhores, que não sei quem são muito melhores, que isso, aquilo é muito melhor. E você acredita. E a gente fica acreditando nisso. E não. Mas, Emílio, tem uma coisa importante, acho que é isso, que uma coisa é acreditar, né? Tem um escritor inglês que fala que para ver a ilha, precisa sair da ilha. Mas ele tem um movimento. Eu gosto de um quarteto, todo brasileiro, em algum momento da vida, ele tem um insight. Uma ideia que é a vocação dele, futebol, arte, dança, música, empreender. Depois ele faz uma deliberação. Vou para os Estados Unidos buscar informação, vou lá ver como é que o mercado e tudo mais, e fala, cara, eu tenho chance de jogar nessa liga. Terceiro, ele precisa tomar uma decisão. Vou ou não vou? Vou vender o carro? Vou vender a casa, né? E o quarto é a coragem. O brasileiro, pelo que eu tenho de pesquisas e referência, ele vai até a página 2. Aí ele toma a informação, mas ele precisa arriscar. De novo, correr riscos. E assumir riscos, não é jogar do 10. Cara, eu vou vender a casa e vou tentar fazer uma vida melhor, a minha vocação, até porque não é miojo, vai demorar. E aí, o último estágio, e aí, de novo, parabéns para vocês, que esse é para poucos. Esse é talvez o grande ponto, a decisão do brasileiro. Né? Se você que está nos assistindo, presta atenção nisso, que é coragem. Mas poucos têm coragem, vocês foram para lá, identificaram que tem uma oportunidade. Tá, entre vislumbrar uma oportunidade e atuar dentro da oportunidade, esse é o ponto. Como vencer esse espaço vazio, né, desse próximo passo, que o desafio do próximo passo é mais ou menos assim, uma citação de Rubens Alves. Entendeu o que vocês fizeram, tá? Olha como é grande isso. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos os espaços vazios. O voo só acontece se houver vazio. O vazio é o espaço da liberdade, é o espaço da incerteza. O homem sonha em voar, mas ele precisa de certeza. Por precisar de certeza, ele prefere as gaiolas do que arriscar no voo. E vocês olharam, cara, é uma gaiola, deixa eu dar esse passo nesse espaço vazio. Simplificando, eu acho que a gente é o sapinho no buraco. Me conta. A história do sapinho, né? Que tinha lá um buraco profundo, os sapinhos caíram lá dentro, e todos os sapinhos ficavam falando, olha, existe uma lenda que aquele buraco, tudo que caía lá dentro não saía lá de dentro.
E aí caiu um grupo de sapinhos lá dentro, e aí ele falou, pô, agora a gente vai morrer aqui. E tinha um sapinho maluco lá que ficava pulando, tentando sair. E todo mundo chegava pra ele e falava assim, você não vai conseguir, meu, né? Todo mundo que cai aqui vai morrer. E ele continuou pulando, saindo. Aí ele pulou e saiu. E aí chegaram, como é que você fez? Ele não respondia. Por quê? Porque ele era surdo. Então, assim, nós não somos surdos, Douglas, mas eu acho que, voltando lá no começo, né, de questionador, não é ser questionador, é de ser coerente com a realidade. Não é o que se ouve que você pode considerar. Nós temos que analisar fatos, analisar pontos. Porque quando a gente pega a nossa matéria-prima, eu, você, o Luiz, nós somos construídos todos da mesma matéria-prima, que é uma célula, igualzinha. Existe uma mudancinha genética lá para dizer a cor do cabelo, tá? Mas na essência a matéria-prima é mesmo. Se a gente voltar lá, chegamos no átomo, e aí, perfeito. Inclusive essa madeira aqui, que eu não podia estar batendo na mesa, mas já bati, né? Tem a mesma concepção de nós todos. Se é assim, se um americano faz, por que o brasileiro não faz? Se um japonês faz, por que o brasileiro não faz? Nós internamente, desde moleque, desde criança, nós dizíamos o seguinte, um para o outro e entre todos, o seguinte, se alguém fez alguma coisa no mundo, nós podemos fazer também. E se alguém não fez, por que a gente não pode fazer? E eu acho que é isso que muda o jogo, sabe? Parar de dar ouvido para moda, parar de dar ouvido para muita coisa, e não é conhecimento. É buscar conhecimento e parar de dar ouvido a esse ruído que fica todo o tempo da gente e fazer. E aí tampa o ouvido para algumas coisas e continua com o sapinho lá pulando, né? Não sendo idiota, batendo a cabeça na parede, mas entendendo que a sua perna, você está chegando mais perto. Então, se você se preparar mais um pouquinho, você dá um pulo, você chega mais perto. Se você preparar mais um pouquinho, você pula mais perto e a gente sai do buraco às vezes, né? Legal. Lu, para você, o que você me diz para esses desafios da vida que faz com que você entenda... Porque se você pegar no mito do herói, todo herói, ele nasce de um problema. O herói não nasce na paz, a cidade está tranquila, não, aparece algo avassalador e aí o herói surge. Para você, como é que é isso? Então, eu acho, assim, não entrando na questão política do assunto, mas cultural, pensando nisso daí, a gente tem um problema com o empreendedorismo no Brasil, porque... O empreendedor aqui, ele já é, vamos dizer assim, bombardeado de críticas, né? É ele que é o explorador, ele que explora o trabalhador. E, na realidade, ele é o cara que está desbravando territórios. Então, olha como é difícil. A gente conheceu a cultura americana, né? Não dizendo que é melhor do que a nossa, nem nada, mas lá eles motivam as pessoas a serem mais. Aqui a gente fala que nós vamos ganhar dinheiro, né? Você tem um aspecto muito... passivo, passivo, lá eles vão fazer dinheiro. Então você percebe que isso tem uma diferença muito grande dentro do princípio, lá dentro do... E não é semântica. Né? Então, assim, é que você falou assim, precisa coragem para aprender. Muitas pessoas não têm coragem, né? Às vezes você percebe um amigo e fala assim, nossa, aqui esse lugar aqui, se fizesse um posto de gasolina, o cara ia ficar milionário. Aí todo dia ele para no semáforo e fala que se tivesse um posto de gasolina, eu ficaria milionário. E aí, um dia ele vê um posto de gasolina lá, vê o dono chegando com uma BMW bonita, então os caras falam assim, putz, tá vendo? Se eu tivesse montado posto de gasolina, eu estaria milionário. Essa é a cultura que a gente tem. Então, por que a gente não pode ser o sapo que vai querer pular? Porque você tem medo de cair, se machucar. E as pessoas que empreendem, elas venceram essa barreira. E elas abriram caminho para outros virem, né? O Emílio saiu do colégio, começou a dar aula de informática, arrumou 2 clientes, começou a desenvolver sistema. Eu me formei, ele falou, preciso de alguém para me ajudar, né? Bora, vamos fazer. E aí, um belo dia, nós já estávamos pensando em ver como é que a gente faz para aumentar isso daqui, né? Vamos gravar CD e vender um monte de cópia, né? Essa era 2.000 cópias, amigo. 2.000 cópias, a gente não precisa mais de nada na vida, né? É um jet ski. E aí, cara, Douglas, era engraçado que a gente sentava e começava a ter sonho. E a gente era o sapo que estava olhando para fora do buraco, querendo pular, né? Mais pessoas poderiam fazer isso aqui. Se mais pessoas fizessem, a gente tivesse incentivos para que isso fosse fomentado, né, para a gente puxar a régua para cima, né? Diferente daqui, assim, hoje se você começa a fazer um bom trabalho, seus concorrentes começam a querer te boicotar, né? Eles não querem fazer um produto melhor para ser melhor que você, eles querem te diminuir, né? Então essa cultura nossa, que é um pouco ruim, que a gente tenta trabalhar dentro do nosso ecossistema de uma forma diferente, sabe? A gente tenta, os nossos colaboradores, trazer esse pensamento de que, olha, nós podemos ser mais do que nós somos, a gente pode fazer mais do que a gente pode fazer tanto pela empresa, como por você, como pelos amigos, pelos familiares, né? Essa corrente do bem, a gente entende que a gente tenta começar dentro do nosso convívio, sabe?
Em termos de desafio, né, eu sempre lembro daquela frase do Walt Disney, né, que eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, a gente é meio sonhador, sabe? Por isso que eu falei lá no começo, motivação, a motivação, né, é um propósito, para mim é um propósito conectado com relevância. Olha que legal, né? Você acredita que o sonho é uma matéria-prima primordial para que as pessoas possam melhorar de vida? Tem que ser sonhos bons, né, Douglas? Porque às vezes a gente não consegue viver o sonho verdadeiro, né? Hoje planta-se muitos sonhos, assim, de conquistas fáceis. Né? Isso, eu posso Pode, fica à vontade. Deve. Esse sonho não é bom. Então, a questão, acho que um grande problema, né, é que quando a gente fala de empreendedorismo, né, em desafio, foi contado de novo para o nosso povo que o dono da empresa, o empreendedor, ele só ganha o dinheiro e todo o dinheiro é dele e ele não trabalha. Então, ser empreendedor é um negócio massa, porque você vai ganhar muito dinheiro com os outros trabalhando para você e você não tem que fazer absolutamente nada. E não é verdade. O empreendedor, ele trabalha, de modo geral, mais do que todo mundo, ele arrisca mais do que todo mundo, ele põe o capital dele lá na frente, ele toma empréstimo, ele toma um monte de compromisso, e se tudo der certo e sobrar alguma coisa, ele se beneficia disso. Né? E só que não contam isso, e aí conta uma ilusão. E você cria um problema, uma disparidade, onde aquele que não é empreendedor quer ser empreendedor não porque ele tem uma motivação e quer resolver problemas e está disposto a correr risco. Ele quer ganhar dinheiro sem fazer nada, porque isso é possível. E o empreendedor e a visão que ele tem do empreendedor é que é um baita de um explorador, porque ele, que não é empreendedor, está sendo explorado por alguém que está ganhando dinheiro sem fazer nada. Perfeito. Então, aqui é que enrosca tudo isso. E aí eu vou pegar, por isso que eu falei, pegar o gancho do Luizão aqui. Cria-se sonhos que não são reais. E aí não dá para materializar. Quando o cara se mete a ser empreendedor, por que ele quebra em 5 anos? Muitas vezes porque ele achou que não precisa se preparar. Ele bota um dinheiro, abre uma loja, faz qualquer coisa, e as pessoas vão trabalhar e ele vai ganhar o dinheiro dele. E acabou. A construção do sonho, Douglas, não é assim. Eu não tenho que sonhar ser um jogador de futebol. Eu falo isso para os meus filhos. Qual que é o seu sonho? Ser um jogador de futebol. É um sonho grande, né? E o que você vai fazer para ser um jogador de futebol? Então, quando você sonha, e no seu sonho você materializa a trajetória... Como, né? Exatamente. Perfeito. Muito bacana. Deixa eu trazer para o ambiente, eu e você que nos acompanha, olha que bacana. Nós estamos falando com empreendedores, né? E intraempreendedores, aquele que tem as competências empreendedoras e trabalham em prol da empresa, de uma história de 30 anos de produtos, né? Que podem ser a solução da tua loja, do teu comércio, da tua empresa, e por trás desse nome, né, Connect Store, que está toda a inteligência, a forma de fazer melhor, mais rápido, mais barato, existem pessoas, e essas pessoas com esses sentimentos, essa visão de mundo, e que atravessaram fronteira, que faz com que essas coisas aconteçam, e não é simplesmente o produto, né, é o que há por trás de tudo isso. Esse para mim é o intangível desse produto. No ambiente de inovação, nós temos 3 formas, ou pelo menos assim eu vejo. A primeira é o indivíduo, é o inovador, né? Porque muito se fala de inovador, que o brasileiro também é inovador, criativo, mas muito é copia e cola, né? O indivíduo vai para o mercado e começa a observar os problemas e necessidades que existem, né? Como é que vocês fazem isso para tangibilizar esse ecossistema de inovação que é tão buscado hoje em dia, mas você vê poucas áreas ou ações que são realmente inovadoras? A gente pega a demanda do cliente. Escutativo. Simples assim. Ouve o que está precisando, o que ele precisa, e usamos o nosso conhecimento de tecnologia para resolver. Então, assim, existe às vezes em tecnologia, né, que o usuário não sabe o que quer, que o usuário tem dificuldade, porque o cara que pede não sabe pedir. E a gente discorda disso. A gente acha que ele sabe o problema que ele tem, ele sabe a dificuldade que ele tem, o que ele não tem é conhecimento de tecnologia para saber como resolver aquilo. E aí nós entramos. Então o nosso trabalho é ouvir os clientes, estar conversando com os clientes, entendendo o que está acontecendo, né? E pegar o nosso conhecimento, nosso know-how e transformar isso numa solução.
A tecnologia que você precisa, do jeito que você entende. Muito legal. E essa aqui tem uma história disso aí, né? Essa aqui, nós estávamos num evento da Microsoft, mas vamos pensar, claro, a IA é muito mais rápida, muito mais disruptiva, né? Mas nós estávamos num momento onde veio muita tecnologia e tal, e nós num evento da Microsoft, um caminhão de informação chegando, tudo que ia mudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei pro Luiz e falei, cara, e a gente precisa pegar tudo isso, mastigar, digerir, criar alguma coisa para entregar para o nosso cliente, né? Aí o Luizão falou assim, cara, é a tecnologia que eles precisam do jeito que ele entende, né? Eu falei, pô, do caramba, né? É isso. Porque o papel da tecnologia é nosso. E o cliente tem o empreendedor tem o problema, né? Eu falei, pô, do cara, legal. Por isso que é o head de marketing. Eu sou o cara das frases de efeito, né? Então, como é que ele chegou a esse cargo 30 anos depois? Não, cara, ele soltou uma frase e falei, é você. Caramba, né? Muito bom, muito bom. As frases de efeito tem que vir, né? Mas isso é muito bacana. E a minha segunda pergunta em relação a essa inovação é, porque tem um campo, né? O campo precisa ser testado. E às vezes os empreendedores não sabem mesmo, porque hoje tem uma outra premissa também dos empreendedores, os não tão maduros, que, vou dar um número aqui, 95% deles trabalham no negócio e não o negócio. Sim, que abre, fecha, vai lá, e a expertise dele, a vocação dele é outra, né? Ele não vai fazer o negócio crescer se ele estiver trabalhando, lógico que ele tem que lá fazer as reuniões e tal, mas ele vai fazer a empresa crescer trabalhando o negócio, que é outras possibilidades. E aí existe uma competência de busca de informações, que é, primeiro investiga pessoalmente como é que você vai fazer isso. Aí conversa com o cliente, é fundamental. Terceiro, investiga pessoalmente. O que é investigar? Diferente do primeiro, que eu posso dar uma inteligência artificial, Google, telefonema, você tem terceiro, segundo, eu preciso tirar a bunda da cadeira. Como é que vocês fazem isso nesse trabalho de campo com seus clientes, com o mercado? Nós temos um trabalho hoje, né? Antes éramos nós mesmos, né? Então era mais fácil, porque nós estávamos presentes dentro do cliente. Hoje, dentro da nossa estrutura, nós pegamos tanta informação que chega do suporte. Hoje, nós temos uma camada de gerentes de contas que atuam dentro do cliente, vendo demandas e problemas que tem dentro do cliente, para trazer isso para a gente. Então, a gente vai qualificando o que tem mais demanda, não? E o nosso relacionamento com o cliente mesmo. Então, a gente está na rua, eu, Luiz, a gente está conversa com o cliente, nós visitamos os nossos clientes, né? E o pessoal não gosta muito, né? Porque às vezes eu vou não gosta não, eu saio final de semana, quando volto segunda-feira, eu falo, pô, o Rafa do suporte olha para mim e fala, pô, ferrou, porque ele passou em algum cliente e viu alguma coisa que ele não gostou, né? Porque você chega num cliente, esses dias eu estava num cliente que era um varejão, eu olhei e eu estava na fila esperando para comprar e eu fiquei incomodado com o tempo que levou o processo do caixa, né? E para o cliente estava tudo bem. Porque o processo, na cabeça dele, estava tudo bem. Okay. E ele passou o cliente, eu fui o segundo, perguntei para a menina, eu falei, tá tudo bem, né? Tá aqui? Ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, mas não está tudo bem. Daí eu cheguei, passei, já liguei pro Rafa, falei, Rafa, precisa dar uma atenção aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Nós precisamos ver se é alguma coisa na infraestrutura do cliente, se é alguma coisa nossa, ou se é alguma coisa no nosso, que é da nossa parte aqui que nós precisamos fazer, porque o tempo de operação do caixa não é compatível com aquilo que a gente quer entregar. Legal. Então, a vida da gente tá isso. E construímos coisas pra gente, Douglas. Eu, como empreendedor, eu como empresário, Luiz, tá faltando isso, nós precisamos fazer isso, porque e aí nós fazemos, porque nós sabemos que precisamos, né? Então, painéis de indicadores, medidores de performance, eu faço para mim. E aí os clientes acabam se beneficiando do processo. Você traz uma coisa importante, porque na premissa básica do empreendedorismo, pesquisa, os empreendedores são eternos insatisfeitos. Não é que eles não estão insatisfeitos, mas eles sempre perguntam, cara, dá para fazer um pouco melhor? Um pouquinho mais rápido? Um pouco mais barato? Isso é legal, porque o tempo todo, essas 3 perguntas levam ele a inovar o tempo todo, né? Essa insatisfação. Então, parabéns por isso, até porque talvez ter o olho clínico de um outro ângulo, né, o Luiz, faz com que o cliente seja beneficiado com, né, como aconteceu com esse varejão. Depois, o terceiro comportamento, né, que é consulta especialista. Aí, ele já me disse que você tem uma reunião e tal. Como é que vocês fazem? Tem IA, mas como é que vocês fazem para beber da fonte, para sair da ilha, conversar com pessoas, para manter essa mente aguçada em vários ângulos ou vários papéis que vocês chamam de especialistas? Estudando, né? Aí nós estudamos. Estudar, que tem uma biblioteca? Temos. Livros técnicos de todos os tipos, sejam de engenharia, de contabilidade, a tecnologia, porque uma vez que nós entregamos soluções de processo, nós precisamos entender de um pouco da cadeia de tudo. Então nós estudamos. Nós
estamos antenados a tudo que está acontecendo, a todas as publicações que acontecem. Nós viajamos para o exterior para conversar com os criadores das tecnologias dentro das empresas. Então, há 3 anos atrás, eu estava sentado em Nova York, sentado dentro do escritório da Microsoft com o head de varejo da Microsoft para a América Latina. E ele falou para mim, olha, os investimentos nossos são 100% IA. 98%, 90% lá do investimento Microsoft é IA. Então, o que está acontecendo agora não é necessariamente uma novidade, porque há 3 anos atrás eu já ouvi do head da Microsoft que isso está acontecendo. Isso acontece com o Google, nós visitamos o Google. Né? Então, a gente tenta não só estudar... O que nós evitamos? De modo geral, a boataria de novo. Tá? Porque boataria Então, essa boataria, essa falação de todo mundo querendo ganhar muito dinheiro, segurando a audiência, a gente evita. Então a gente vai para a fonte. IA, vamos estudar IA, vamos pegar a IA. Se a IA é boa mesmo, ela vai contar para a gente para que ela veio. E a gente consulta a própria IA para entender o que ela vê, o que ela está fazendo. Especialistas do mercado, o que está sendo feito. Do mercado global, né? Mercado global. E a gente não... E o compartilhamento de tudo isso interno, né, Emílio? E tudo isso a CCN é um reloginho. A CCN, o Emílio até faz isso. A gente tem no nosso reunião lá um relógio cheio de engrenagem. Né? Qual que é a ideia? Não é a cabeça do Emílio, né? Depois a minha e tal. É a CCN. Tanto que o Emílio vai viajar, fica fora... Quem tem o celular dele pode ligar, para mim também. A gente é extremamente acessível para qualquer um, né? Só que não, o pessoal resolve tudo dentro do processo, porque tem processos lá dentro, todo esse conhecimento que é absorvido, ele é transformado em processo, capacitação interna, para que a gente possa fazer essa entrega. Né? Então, quais são os níveis, Luiz, de autonomia desse colaborador? Depende, né? Depende de que posição ele está. Né? Mas, de modo geral, nós trabalhamos com um pacote de processos. Esse pacote de processo é que faz que as engrenagens do relógio funcionem encaixadinhas. Uma dessas etapas é o compartilhamento de informação. Então nós temos uma reunião semanal de liderança, onde nós discutimos o que deu certo, o que não deu certo e o que de novo chegou para a gente poder distribuir dentro da empresa. A partir daí, nós temos um processo de tomada de decisão. Né, onde a gente tem 4 pilares de tomada de decisão, que tudo que não há processo, ou que não tem um processo pré-definido, e você precisa tomar uma decisão ali frente a uma situação, você valida isso e para tomar essa decisão. Uma vez que você validou e tomou essa decisão, primeiro, você não está errado. Se você negligenciar aqui, aí sim, porque aí nós quebramos um processo. Né, então, e aí você tem todo o suporte. Mesmo que dê tudo errado, se você seguiu essa premissa, a gente pega no colo e resolve o problema. Valoriza a proatividade. Exatamente. As exceções podem acontecer, faz parte da... Ali o trabalho é muito mais para trabalhar ensinar o que precisa ser feito do que falar o que não se deve ser feito. Então, junto com isso, o que nós temos? Um pacote de processo e um pacote de cultura, vamos dizer assim. Que a gente implementa para que as tomadas de decisões sejam parecidas independente de quem está tomando. Então nós seguramos lá em dois valores principais, que é respeito e confiança. Então nós trabalhamos isso o tempo todo. Esse processo de tomada de decisão e mais esse compartilhamento de informação para colocar todo mundo na mesma página para fazer a entrega lá na frente. Por exemplo, né, quando eu falo de cultura, uma das coisas que eu gosto de trato bastante na integração nós estamos aqui, né? Você está aqui para quê? Por que você chegou na empresa? Você chegou na empresa porque nós confiamos em você. Porque se nós não confiássemos, nós não teríamos contratado você. Uma vez que nós contratamos você porque nós confiamos em você, a responsabilidade da manutenção da confiança é sua. Então você pode fazer a manutenção e até ampliar essa confiança ou perder essa confiança nossa. Então, nesse momento, eu confio 100% em você. A partir daí, o seu compromisso não é mais com a empresa, é com o cliente. Porque tudo que você está fazendo aqui está impactando a vida de alguém lá na ponta. Como é que eu explico isso, né? Claro, dependendo da posição da pessoa. Você é do atendimento. Então, Douglas, você chegou aqui para trabalhar no atendimento. Chegou um atendimento. Você não atendeu esse cliente. O que você está vendendo? Você está vendendo você como indivíduo
está prejudicando um cliente que está precisando de algo que você pode fazer e está te chamando e você está dando as costas para ele. E perceba que a empresa, você não vai conseguir prejudicar a empresa, porque a empresa vai pegar isso de alguma forma e vai resolver isso de alguma forma, mas a responsabilidade é sua. Então, nós procuramos sempre trazer a responsabilidade da pessoa para ela mesma, com a vida dela, com as coisas que ela, com essa tomada de decisão dela de fazer bem feito, mal feito, fazer certo, fazer errado, deliberadamente, né? Então, e uma vez que ela não fez isso deliberadamente, não cometeu o erro deliberadamente, foi na verdade uma tentativa de acerto dentro dos padrões que nós temos, ela está coberta, porque ninguém vai criticar. Pelo contrário, ela, mesmo que deu tudo errado, ela vai receber pelos parabéns pela iniciativa. Perfeito. Né? Então isso dá um nível de autonomia bacana para as pessoas em todas. Isso é fantástico. E olha só, é um ambiente totalmente colaborativo e criativo. Vocês no início falaram que o Emílio trouxe o Luiz também, sobre o que motiva vocês é o espírito de realização, né? Eu disse que são 3, né? Os motivadores: realização, poder e afiliação. Aliás, tem 2 adágios que são apaixonantes, pelo menos para mim, que o último degrau da sofisticação é a simplicidade e o último degrau da beleza é a simplicidade. Então eu vejo isso em vocês. Tirando o Luiz, que gosta de ser o 10 do time, ser o capitão, mas Red, né? Não, mas é que ele não gosta, ele ganha isso, ele é reconhecido dessa forma. Né? Eu só não reluto contra. Não aguento um oi, né, Lu? Mas queria ser o 5, os caras não tem jeito. Novidade é. 5 é o número da sorte, pô. Mas de alguma forma, Emílio, olha que bacana, no teu espírito de olhar de realização, o Luiz aí prova, né, como cabal disso, você arrasta um outro motivador, que é um ambiente de afiliação. Porque o ambiente de afiliação não é o dó, mas é cuidar para que o ambiente possa fazer com que as pessoas aflorem aquilo que ela tem de melhor. Então, cara, parabéns por isso, porque não tenho dúvida que o produto tangibilizado como tecnologia, que atende aí um infinito número de pessoas, empresas, ele tem por trás essa tua mão de gestão, porque nesse ambiente é como se tivessem as sementes, e cada semente, partindo do átomo e tudo mais, com as suas personalidades. Eu gosto muito da natureza, no sentido da etologia, que ela diz assim, a natureza nunca é nada, ela sempre é o vir a ser. Então depende do ambiente, depende do que foi plantado, ela vai vir a ser. E de alguma forma é o que vocês fazem. Você tem lá os seus colaboradores e tal, cada um com as suas competências, muitos ainda pela idade não descobriram a vocação, Exato. Mas o ambiente, em função de uma autonomia, você acaba dando para eles essa liberdade. Aí entra de novo uma vocação para um estilo de liderança motivacional sobre a afiliação. E você trouxe na tua narrativa o quanto você gosta de desenvolver pessoas. E voltamos na página 1 sobre o que te motiva, né? Cara, isso é no país nosso, que é um país de uma pseudo-democracia, não vou entrar no viés, né? Mas isso é bacana porque respeito e confiança ao ser humano, eu acho que isso é fundamental. Falávamos sobre essa dúvida que nós temos de acreditar em tudo, essa geração, mas o ambiente por si só é o famoso dedinho na tomada, vai dar choque. Cara, mas vai lá. Né? E o engraçado, porque assim, como cada pessoa tem seu perfil, né? As pessoas, muita gente se motiva muito com isso, e pega para fazer. E outros falam assim, não, isso eu não quero. Eu quero ser mandado, eu quero ser, como é que fala? Controlado, eu quero ser administrado, eu não quero ter essa autonomia e responsabilidade. E aí isso vira um problema, porque essa pessoa acha que a empresa é difícil, porque, como assim? Como que eu tenho essa autonomia e essa responsabilidade de fazer as coisas? Então você pega, às vezes, um colaborador que entrou, e aconteceu agora recentemente, ele foi efetivado e promovido junto. Por quê? Porque no período de experiência dele, ele trabalhou com tanta força que mostrou pra gente a possibilidade de já fazer uma promoção, não porque ele está entregando tudo, mas o potencial que ele tem de vir a ser, que ele foi foi semana passada, ele foi efetivado e promovido. Já outros acabam demorando um pouco mais para poder entender esse jogo, e outros nunca entendem. Isso é bacana. E aí, trazendo para o Luiz, é muito legal, porque falando de filhos e tal, né, tem um teórico que é o Albert Bandura, que fala de modelagem e modelação, que você modela o meio, por exemplo, ou seja, não é o discurso, é a prática dos comportamentos, o reforço positivo naquilo que fez certo, e literatura, filmes.
como é que esse conjunto de exemplos da liderança, de comportamento, até você já deu o exemplo do guri que foi efetivado, mas para manter essa galera motivada em função desse ambiente que vocês criaram? Olha, Douglas, assim, o que a gente tem muito forte dentro da CC é a integridade. Então, vai tudo pelo exemplo. Né? Eu sempre brinco que não adianta nada o Emílio vir dar um discurso e, na prática, isso não acontecer. Então, eu vejo a mesma coisa com relação aos meus filhos. Eu não posso ir lá chamar a atenção deles por uma coisa que eles fizeram errado e eu estou fazendo, né? Na realidade, eles percebem isso, né? E quando eu piso fora da faixa, eles, pai, né? E eu olho e falo, poxa, fiz certo, né? E a mesma coisa eu acho dentro da empresa, né? A liderança, ela tem que dar o exemplo, primeira coisa. Antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, você tem que dar o exemplo. Então, a integridade é algo, assim, que a gente leva muito a sério lá, né, Emílio? E a gente, assim, eu tenho vários exemplos, mas um que me marca muito, né, foi quando nós começamos a crescer um pouco, ter mais pessoas trabalhando, né, e aí a gente tinha o garrafão de água e tinha os copinhos plásticos, né. Não é uma questão só ecológica, né, mas é uma questão de compromisso, né. Bom senso. Bom senso. Na minha casa, eu economizaria os recursos. Não é porque eu estou na empresa que eu vou imprimir e jogar fora o papel, que eu vou ficar quebrando as coisas, não vou ter cuidado, né? E o exemplo do copo é uma coisa muito legal, porque a gente nunca precisou falar nada para ninguém. Eu e o Emílio, a gente começou a pegar um copo, usava o mesmo copo o dia todo e jogava fora. Quando a gente percebeu, estava todo mundo fazendo isso. Então, quando você percebe que a palavra, ela até tem um certo poder, ela motiva, tal, ela pode mover, mas o exemplo, ele arrasta, né? É um negócio muito poderoso. Então, a gente tenta sempre ser assim, não só dentro da empresa, mas na nossa vida pessoal também. Né? Porque chega um momento que você realmente recebe um holofote e as pessoas estão percebendo o que você faz de bom e o que você faz de errado. Então, é uma responsabilidade muito grande que você acaba carregando, mas pensando na sua família, pensando em tudo, é uma maneira. E na verdade, assim, para nós não é um fardo. É como a gente gosta. É como a gente é. Né? A gente estava falando antes, naquela questão do futebol, que a pessoa é dentro de campo, né? O que ela é como pessoa, né? Então, tipo assim, aquela pessoa que a bola bateu na mão, saiu, ou a bola bateu em você e saiu, e você não vai. A gente não pede o lateral para nós, entendeu? Eu falo só o juiz deu o lateral, eu falo, juizão, bateu em mim, o lateral é dele. A gente não quer ganhar roubado, entendeu? A gente quer ganhar, né, justiça, né? Com justiça. Então, esse senso de integridade, né, de coerência, de ser correto, né, são coisas que a gente preza muito lá dentro da empresa, assim, organização, limpeza, a mesa organizada, equipamentos bons para as pessoas utilizarem, ferramentas boas, um ambiente de trabalho colaborativo, sabe? Tudo isso faz diferença, sabe? A gente quer que a pessoa vá lá para a empresa e se sinta bem. Também. Né? E tem uma frase, né, que eu não sei de onde que vem, mas eu lembrei dela agora, né, que faz muito sentido dentro desse ponto, que é: o que você fala tão alto que eu não escuto o que você fala, né? Bem por aí. Então, eu não tenho como cobrar de você estudar se eu não estudo. Eu não tenho como cobrar de você disciplina se eu sou indisciplinado. E lá a gente tenta fazer diferente. Nós pegamos o que nós somos e praticamos, e as pessoas que concordam com isso vão ficando. E as pessoas que pensam diferente, que também não estão erradas, elas só pensam diferente, tem um ambiente diferente para ela, né? Um ponto, você sabe muito melhor do que eu, né, Douglas, que as pessoas, elas não são, muitas vezes elas deixam de ser contratadas ou são demitidas, não são por competências, são porque elas não são adequadas para aquele ambiente. Perfeito. Ela é adequada a outro ambiente. Talvez você nem saiba ainda, né? E ela não sabe. E aí você vai falar para ela assim: o meu ambiente é certo? Não, meu ambiente é assim, esse ambiente é o que nos faz bem. E existe um ambiente que vai fazer você bem. Não é o tempo também, né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu acho que isso é muito importante, né? E você traz um ponto importante, Emílio, que é um trabalho que tenho feito bastante nas empresas, que é a questão um pouco negada ou relegada, que é a questão da cultura. Se os donos não têm cultura, fica uma torre de Babel. Como é que é a cultura de vocês lá internamente? A cultura antecede o lucro. Total. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós trabalhamos por resultado, para fazer as coisas acontecerem. A gente, né? Qual a diferença, Emílio? O quê? Trabalhar por dinheiro e por resultado. Completamente diferente, né? Trabalhar por dinheiro, você trabalha pensando quanto dinheiro você vai ganhar. Trabalhar por resultado é que problema você vai resolver.
E como consequência você tem um resultado, tem um dinheiro. Então é assim, a sua energia não está em quanto dinheiro você vai ganhar. Você não está fazendo conta de tudo que você está focado na entrega. Então na minha cabeça é isso que muda. Deixa eu ver se eu entendi. Você, por exemplo, tem, do ponto de vista do empreendedorismo, eu olho para o mercado, tem uma necessidade latente. Eu tenho produtos, conhecimento que atende qual o tamanho desse problema, né, da necessidade desse mercado. E aí eu tenho entregas, o mercado é grande, e eu posso resolver 10, 15, 20% dessa demanda e eu foco na solução e, consequentemente, tenho um resultado. É isso? É isso. O legal é entender o resultado. A satisfação não está no dinheiro. O dinheiro é bom pra caramba. Né? Você compra carro, compra sorvete, compra Häagen-Dazs, vai viajar para os Estados Unidos, é do caramba. Mas isso, ele não te traz, não é o propósito. Perfeito. O propósito é, como eu disse, eu estava na feira, eu estava na fila do varejão e para mim, a velocidade com que o caixa estava performando não era adequado, não era aquilo. Não estava resolvendo o problema. E isso me incomoda loucamente. Não é? Eu dei um exemplo. Se eu estava no shopping outro dia também, cheguei lá e a menina estava com uma dificuldade de encontrar uma informação dentro do sistema. Segunda-feira, Rafa, precisa dar uma olhada lá. Foi lá ver, não, era uma menina que tinha começado, não tinha tido treinamento e tal, e a gente nem sabia que ela estava lá. É uma dificuldade do produto ou é uma... Nesse momento eu não estou pensando no dinheiro, estou pensando na entrega. Perfeito. Né? Dos entregáveis. É isso. Não, bacana. E é um novo olhar, né? Porque... Esse é velho, Douglas. Não, mas... A gente faz isso desde sempre. Mas é atemporal, porque as pessoas até... Eu disse isso em vários podcasts, o estado de sobrevivência, que é essa luta por dinheiro, te dá 3 possibilidades. Fingir de morto, que é o estado depressivo, fugir de um problema, né? Ou tá sempre atacando, nervoso, ansioso, né? Não dorme mais, porque precisa resolver o problema de dinheiro. E não é que o dinheiro é simplesmente uma consequência, vai aparecer, né, no passe de mágica. Mas quando você entende a receita, né, costumo dizer o seguinte, quando você entende as regras do jogo, você sai da vala da multidão e começa e há um caminho para ser percorrido, e obviamente você tem uma questão que é essa liberdade financeira, que é o dinheiro. E o empreendedorismo, você pesquisa, o empreendedor maduro, nunca o dinheiro é o final, sempre é o meio. Então ele nunca dá um valor maior do que o dinheiro traz, mas o que ele pode proporcionar. Até porque senão ele não botaria tanto dinheiro. Douglas, é um negócio tão curioso. Arrisca daí, pra caramba. Que a gente trabalha para baixar o valor do produto. Então, por exemplo, poxa... às vezes você tem um problema, gera ligação, você tem uma solução de contorno, a pessoa do suporte resolve. Aí você começa a monitorar, poxa, tá tendo ligação, mas a gente resolve, como que tá resolvendo? Em 2 minutos tá resolvendo. A gente já começa a pensar assim, mas se a gente resolver o problema, o cliente nem precisa ligar. Você já percebeu que a gente tá custando pro cliente? Então a gente fica brigando com isso o tempo todo. E esse é um ponto legal. Porque assim, não é que nosso atendimento é reconhecido por um ótimo atendimento, todo mundo gosta muito do nosso atendimento de modo geral. E as ligações que chegam para o suporte me incomodam demais. De novo, é outro ponto de incômodo. Mas Emílio, por quê? Porque custa? Não, é barato. Atender é relativamente barato. O ponto é, se o varejista que está lá na loja dele precisou pegar o telefone e ligar para a gente, ele deixou de operar o negócio dele. E isso quanto está custando para ele? Exatamente. Não é para a gente. A gente, ao longo do tempo, né, Emílio? A gente sabe, trabalhar com varejo, você fala de software, né? É RP, né? Muitos falam hoje RP. Uma coisa é você atender uma indústria que pode estar numa emergência, às vezes, para carregar um caminhão. Outra coisa é você pegar um varejo com os caixas parados. É outro nível de estresse, entendeu? Então, a gente está acostumado a lidar com essa situação. E uma ligação do cliente, né, às vezes ele não está no melhor momento dele para ligar. Então, aí faz um atendimento humano, que a gente fala, né, que ele é atendido por uma pessoa que vai ter empatia. A gente não atende, porque PDV, né, às vezes o próprio cliente, ele não entende o que ele tem. E aí é massa, né? Porque o lojista, às vezes ele fala assim, mas por que você não põe uma IA para atender? Por que não põe a gente conversa com você pelo WhatsApp? Porque a gente não pode deixar o PDV dele parado. Porque você imagina só, ele está com um software de PDV, ele está com o cliente na frente dele. Aquilo nós temos lá, o computador, a impressora, o certificado digital, a internet e mais um monte de outras coisas em volta disso que pode dar problema. E aí ele tem um problema lá com o cara, como é que ele vai me mandar uma mensagem no WhatsApp?
para um técnico receber, para ele responder, para ter essa... Quanto tempo leva esse fluxo? Então, para esse tipo nós não colocamos aqui, ele nos liga, a gente pega a máquina dele e resolve na hora. Hoje, 95% dos nossos atendimentos são resolvidos na primeira ligação. Então, assim, 5% vira um retorno que nós retornamos em até 2 horas e no final do dia nós retornamos 100% de todos os chamados. Se eu começo isso no WhatsApp, quando que vai terminar? Quando que você, dono da sua loja, pode sair tranquilo para almoçar e deixar o seu operador de caixa ali que sabe que se der um problema vai ligar para a gente e vai resolver? Então, a gente muitas vezes também, de novo, não vai no modismo por conta disso. A gente precisa pensar na solução do problema. E detalhe, Douglas, muitas vezes essas ligações elas têm mais a ver com infra do que com o nosso sistema. O nosso sistema tem tanto tempo de mercado, e assim, putz, é o que eu falei, integridade, né? O Emílio é rigoroso com qualidade lá no negócio. Então, o sistema não dá problema, ele não dá pau, né? Esses são os diferenciais. Eu estou fazendo um merchan aqui, né, do Connect, né? Ó, Connect Store, não dá problema no carro. Mas ele não dá problema. Então, às vezes, o que é? É um computador que parou a internet, é o Cefaz que está fora do ar, entendeu? Então, só que isso impacta na operação principal da loja, que é vender. 85% dos nossos chamados não tem absolutamente nada a ver com o nosso software. Interessante, número bem expressivo. Absolutamente nada, é todo um fator externo que está impactando ali. Mas para o operador, ele a primeira... Mas é o software. Teve um caso, vamos pensar lá atrás, né? Foi um caso bem legal aí. Se a pessoa ver isso aqui, ela vai lembrar. Nós estávamos lá no escritório e aí ligou um cliente super bravo, falou com eles, quis falar comigo, porque você precisa vir alguém aqui agora, porque eles foram perguntar, né? Ele falou, não, porque eu não quero saber, Emílio, eu quero que você venha aqui agora e eu quero que você esteja aqui para resolver esse problema. Eu falei, claro, lógico que eu vou, né? Isso, e vou mesmo, né? Tanto é que o meu celular é o mesmo número do meu primeiro celular. É o meu também. E está na minha comunicação de e-mail de todo lugar e todo mundo. Então, os clientes têm acesso, chegam até mim. E aí eu saí, peguei e fui. Cheguei na loja, entrei na loja, cliente muito bravo. Chegou e falou assim, olha, aqui, senhora. E eu olhei, era o servidor dela, e eu vi que o monitor estava desligado. E eu apertei o botão, ligou o monitor. E estava pedindo a senha do servidor lá para poder operar. E ela achava que nada estava funcionando e que o problema era no sistema. E é isso mesmo, porque o cara não tem essa noção, é muita coisa. O sistema é um pedaço pequeno dentro do mundo de tecnologia. E lá nós dizemos o seguinte, né? Eu falei agora há pouco que nós trabalhamos com respeito e confiança. Qual que é a grande dificuldade quando nós trazemos pessoas que trabalharam no suporte de outras empresas? É que quando chega um problema que não está ligado diretamente ao produto, não é um problema da empresa. Entendi. E lá nós explicamos o seguinte para eles. Falou, olha, quando a pessoa ligar para cá e você atender o telefone, e isso é para todo mundo, e a pessoa quiser falar com você, ela está te dando o bem mais precioso que ela tem, que é a confiança nela, que você vai resolver o problema dela. E nós não podemos jogar isso fora. Se ela ligar aqui para falar sobre nota fiscal, que é um problema do contador, nós vamos pegar você vai pegar todo o seu conhecimento e vai primeiro contar para ela, porque pensa, ela precisa... De modo geral, isso é problema do computador, do contador, tem que ligar para o contador. Fala, não, ela preferiu ligar para você. Nós não vamos jogar isso fora, porque ela está dando o bem mais precioso que ela tem, que é a confiança dela. Então você vai colocar toda a sua energia para resolver isso, nem que você tenha que ligar para o computador, para o contador dela, para entender o que está acontecendo, para passar a informação para ela. Então, mas e se ela ligar aqui perguntando sobre o CD dela? Nós vamos tentar resolver, sim. Né? Nós não podemos, nossos valores é confiança e respeito, então nós não podemos jogar isso fora. Perfeito. Então, é muito legal esse trabalho. Bom, até aqui nós ouvimos como é que foi criada essa empresa, os valores, né, confiança e respeito e outros, com certeza. A busca de informações dentro da ilha, né, fora da ilha, Estados Unidos, Europa, Espanha. Produtos e serviços lançados em países maduros. Talvez nós, como brasileiros, nos apequenamos e achamos que é até impossível. Pessoas que gostam de pessoas, uma cultura forte, principalmente nas soluções de problema, que gosta de resolver problemas. E agora nós vamos conhecer efetivamente o que é o Connect Store. Para que serve? Talvez você tenha que testar
buscar essa informação e dar oportunidade para você, para tua loja, para tua empresa, para conhecer um produto que pode inovar e dar para você, talvez, o intangível que é o tempo. E aí, guris, o que é o Connect Store? Bem resumidamente, é um sistema para loja. Se sua loja está precisando de um sistema, tem que ser o Connect Store, principalmente pela questão da robustez que a gente estava falando, né? Se a sua loja quer ter uma operação de venda bem organizada, né? Atendimento fluir bem, integração com meios de pagamento, né? O Pix integrado no caixa, operação de cartão de crédito, né? Movimento, né, de utilizar as automações, né, o código de barras, todas essas questões que fazem o atendimento numa loja fluir melhor, né? O Connect Store tem boas soluções nesse sentido, né? E, em contrapartida, todo o controle de gestão, a gestão de estoque, a parte de faturamento, parte fiscal, a questão financeira também, né? Relatórios gerenciais, integrações, né? Agora a gente está para lançar a integração também com o Mercado Livre, outros marketplaces. Então, assim, é um sistema que roda no varejo desde 96, 97, né? Vem evoluindo de lá para cá, né? E então, assim, é um software de gestão bem robusto. A gente fala assim, ó, faz o básico bem feito, com rapidez, com segurança. É um sistema muito focado nessa questão, né, de qualidade, de robustez, de integridade, segurança, de informação dos dados, né? E é isso. É um sistema para loja. Bacana. Emílio, quais são os diferenciais, se você pudesse elencar? Douglas, os diferenciais, produtos é um produto, né? O software é um produto, como essa caneca. O que nós entregamos de diferente ou nós focamos para organizar? Em primeiro ponto, é um software que não dá problema. Segurança. É um software que você vai instalar e você vai ter o mínimo de problema, porque nós estamos trabalhando para resolver os problemas em primeiro lugar. Adequação à legislação. É um software fiscal, é um software que atende você e não vai botar você em risco, por exemplo. Existem muitos softwares que eles criam uma camada que não deveria existir, né, que para beneficiar pessoas muitas vezes que não querem emitir sua nota, não querem fazer o que precisa ser feito, concordando, porque a gente não tem que concordar, existe uma regra e a gente precisa cumprir. E eles mal sabem que eles pagam por um produto que está colocando ele em risco, porque você como lojista que faz tudo direitinho, que não está, como é que fala, usando desse malefício que existe, está correndo risco porque esse software está sendo instalado em outro. E se um fiscal pegar lá, o governo sabe que você também tem. E você vai para o balaio junto. Então nós damos essa tranquilidade também para o varejista. Além de ser um pacote completo de gestão. Então é uma ferramenta que foi construída no passado pensando em um RP grande. E nós decidimos não trabalhar com o mercado corporativo grande, nós reduzimos isso, nós trabalhamos com pequeno e médio varejo. Então, além do PDV muito estável, muito robusto, que vai lá atender o material de construção muito bem, lojas de roupa muito bem, presentes e brinquedos e outros segmentos no entorno de tudo isso muito bem, também vai oferecer um pacote de gestão que não é comum, né, de grandes softwares, de grandes RPs, para um pequeno e médio varejista, para um cara que tem uma rede aí de até 8, 10, 15, 20 lojas, ele vai ter um pacote que ele pagaria muitos milhões, às vezes, para ter num software, e a gente entrega, e além de entrega de uma forma assertiva, porque além de ter o PDV ser muito assertivo, a gestão nossa também é muito assertiva. Então nós conseguimos entregar um pacote de gestão onde ele facilmente, com a equipe reduzida que normalmente um varejo tem, consegue se beneficiar, ao invés de ele pegar, às vezes, um RP desses grandões, tal, que custa muito caro, que ele gasta 3 horas para fazer uma coisa que, no nosso caso, ele gasta 5 minutos. O Connect Store também tem uma vantagem de ter esse é um sistema bem intuitivo. Então, o varejo, ele sofre muito, né, com a rotatividade de funcionário, né, e às vezes tem que ficar treinando o funcionário. E hoje, assim, é um pouco mais simples, porque a questão tecnológica de computador, operar um computador não é tão novidade quanto já foi no passado. Antigamente a gente tinha que ensinar a pessoa a usar o computador, ligar, desligar, fazer um monte de coisa, né, porque as pessoas não tinham computador em casa, ou eram poucos que tinham, né.
Mas hoje não, hoje as pessoas lidam bem com a parte tecnológica do computador. E com o sistema sendo intuitivo, rapidamente substitui um funcionário. Então, principalmente um operador de caixa, que é onde a rotatividade acaba pesando um pouco, e se ele não for uma pessoa que tiver prática de usar o sistema, ele vai gerar lentidão no atendimento, fila no caixa. Uma ferramenta que ajuda a otimizar tempo. Sim, eu pensei numa outra coisa aqui, Luizão, só para explicar talvez o que o Luizão está falando. Em termos de tecnologia, Douglas, primeiro SAT foi nós que fizemos. Primeira turma de homologação TEF foi o Connect Store que fez. Primeiro Tap to Pay do Brasil foi nós que fizemos. Lançamos na Autocom, né, que é a maior feira de tecnologia da América Latina, o TFP, porque nosso produto era o mais intuitivo do mercado. Nosso aplicativo hoje tem chegando a perto de 1.000 usuários, sem nenhum treinamento. Nenhum treinamento. Pensa nisso. Não tem nenhum treinamento. Então, são milhares de pessoas usando em mais de 30 países diariamente e eles não tiveram nenhum treinamento. O aplicativo é o mesmo, o Connect Store? É um Connect Store, ó, o aplicativinho aqui. É um aplicativo, é a versão móvel, né? Então nós temos o que funciona no PC, no computador convencional, e nós temos o aplicativo móvel, que nós lançamos primeiro no mercado, e esse foi o desafio, nós vamos concorrer com os maiores mercados primeiro, então nós lançamos nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi para a Europa, e agora em 2026 nós estamos nacionalizando o nosso próprio aplicativo. Então, em parceria inclusive com o Itaú, nosso produto ele é indicado e recomendado dentro do Itaú. Então, quem é correntista Itaú de alguns segmentos, lojas, se entrar no programa de benefício e ver os softwares recomendados, vai ver lá Connect Store. Quem tiver uma maquininha do Itaú laranjinha, abrir lá e for procurar, vai encontrar o Connect Store, né? Então, assim, nós temos tecnologia, nós focamos aqui para justificar tudo que nós fazemos. E ainda nós estamos presentes desde a descontinuação do ECF até o lançamento da nota fiscal eletrônica, participando como um player extremamente importante no mercado nacional. Conhecimento é o que não falta para a jornada. A gente está com o aplicativo rodando em alguns lugares que o pessoal frequenta muito, né? Pontos turísticos aí, o Parque Animalia. Legal. Tem algumas operações no aquário lá de São Paulo. Então, é um aplicativo que está começando a ter Recentemente, né, na Europa, falando aí do mercado internacional, na Europa existem os caixas, né, automáticos para dinheiro. Por mais que ainda esteja diminuindo muito dinheiro, para algumas operações existe muito dinheiro. E a Prosegur trouxe para o Brasil os primeiros caixas automáticos para operar com dinheiro. E quem fez o desenvolvimento e a homologação disso no Brasil fomos nós, e eles gostaram tanto do nosso processo que eles anunciaram a gente como integrador global da Prosegur. Que mérito. É aquele cofre, né, que você tem para a pessoa coloca cédulas e o próprio sistema junto com a máquina processa o troco automático. Então, o operador de caixa ele não manipula dinheiro, né? Então, traz segurança. Para quem já teve oportunidade de ir para a Europa, é uma operação extremamente tradicional. No pedágio, em qualquer lugar, na operação do varejo existe, né? Que são cofres de gestão de dinheiro com troco automático, onde também faz a guarda do dinheiro para garantir a segurança, onde a própria empresa de seguros vai lá e tira aquilo e repõe o troco e tal. E quem fez a homologação disso no Brasil, agora em dezembro, fomos nós que fizemos. A homologação ficou tão boa, tão organizada, que daqui do Brasil foi para a Espanha. Na Espanha anunciaram a gente como integrador global e agora a gente começa a tracionar esse outro lado aqui no Brasil. Poxa, que orgulho de vocês. Quantas histórias. Eu confesso que não sabia mais da metade das coisas e das novidades. Estamos chegando ao fim e eu tenho uma pergunta crucial que é, para mim, uma das mais importantes do nosso podcast. Eu vou fazer para o Emílio, depois para o Luiz. Você tem um tempinho para refletir. Emílio, acho que isso é singular porque eu gosto muito do grego, né? O grego tem uma palavra chamada persona, que é a máscara, né? Então, o ator grego abria a coxinha, ele colocava uma máscara e fazia uma interpretação. E aí vem a nossa palavra, que é a personalidade. O Emílio tem essa personalidade, o Luiz tem essa personalidade. E o grego acreditava que nós temos um centro de ser, né? Que nossa essência,
mas nós temos várias máscaras. Então eu sou o empreendedor Emílio, eu sou o jogador de futebol Luiz, eu sou o pai Luiz, eu sou o pai Emílio, então nós vamos colocando essas máscaras. Na essência de cada um de vocês, essa pergunta é para a essência, não para a personalidade, né? Dentro da vivência do tempo de vocês, tempo de Cronos, que é o tempo de dia, meses, anos, mas o tempo de Kairos, que é o tempo determinado por Deus, que é totalmente diferente do tempo de Cronos. O que é a vida para você, Emílio? A vida, pergunta interessante. A vida é um intervalo de tempo onde Deus, né, é o tempo de Deus, que Deus nos dá, com alguns talentos, para que a gente possa desenvolver e fazer algo com isso aqui. Onde lá no final, nós vamos prestar conta de como nós usamos isso, com que qualidade nós usamos isso. Então, é assim que eu vejo a vida, sabe, Douglas? A partir do momento que eu nasci, Deus me deu alguns talentos, né? Existe o provérbio dos talentos, né? Então Deus me deu alguns talentos, onde Ele me deu um tempo para ver o que eu fazia com aquilo. E lá no final, nós vamos sentar e eu vou ter que prestar conta disso. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer. Mas de alguma forma acho que você traz muito vocês dois, né? Essa palavra, essa intuição, né? Eu tenho certeza que essa intuição desse tempo de Kairos, né? O tempo de Deus tem levado você as plaquinhas, né, que você tá, tipo a viagem, você sabe que tá chegando, mais 500 quilômetros, você sabe que tá na direção certa. Pelo pouco que eu te conheço, né, de convivência, mas como empreendedor, como pai, como ser humano, eu posso dizer que você tem sido um ótimo exemplo para a sociedade. Então, parabéns por isso. Obrigado. Luiz. Que a vida é trem-bala, parceiro. É isso. Sorria, carregue seus filhos no colo e abrace seus pais enquanto eles estão aqui. Mas eu encaro a vida como um teste, Para mim é um teste. Para ver se aquilo que nos foi passado por Jesus, assim como ensinamento. E o legal é que o teste, ele tem... Jesus veio e deu o gabarito para nós, a gente só tem que seguir. Mas é difícil, né? Então, eu vejo dessa forma. Para mim é um teste e eu tento todos os dias passar no teste. Quero chegar que... É um teste que você não sabe a hora que o professor vai tocar a sirene e você vai ter que entregar a prova. Isso que é o mais legal. Porque não dá para você trapacear, né? E é isso. Eu olho dessa forma. Eu acho que o dom mais valioso que a gente tem na vida é o tempo. Ele é democrático. Seja o mais rico do mundo ou o mais pobre do mundo, acorda com 24 horas. E você tem esse tempo para poder fazer a diferença, né? Fazer acontecer, né? Que é o que a gente fala, né? E eu tento fazer da minha vida uma soma de bons momentos, sabe? Sempre me perguntei muito sobre sucesso na vida, quando eu era mais jovem, né? E eu sempre materializei o sucesso no passado, né? Antes de ser pai, eu materializava o sucesso com coisas materiais, sabe? E aí uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: sucesso é poder fazer tudo ou nada. Aí isso mexeu comigo, sabe? E aí eu comecei a pensar que a vida é uma oportunidade de você colecionar tesouros, mas tesouros que o dinheiro não pode pagar. Bacana. Então, tudo aquilo que o dinheiro paga não é o tesouro para você carregar na sua vida, sabe? E aí hoje eu fico pensando assim, né? Sucesso é o meu pai. Meu pai teve sucesso na vida. Minha mãe, que educou os filhos, hoje podem ver os filhos bem, né? Isso é sucesso, de verdade, sabe? E eu quero o mesmo para mim e eu quero o mesmo para os meus filhos. É isso que eu espero da vida. Gratidão, portanto. Amigos, gratidão. As pessoas que vão nos assistir nos recortes aí, nos canais aí das redes sociais, como é que eles fazem para entrar em contato com vocês, para conhecer o produto, ter uma degustação? Pode acessar o nosso site www.connectstore.com.br, né? Lá tem bastante informação sobre o Connect. Pode acessar o site também da CSN, se você não for lojista ou for alguém querendo trabalhar com a gente, virar parceiro, www.accn.com.br, né? E você pode entrar em contato ali pelas redes sociais, né? accn.connectstore, né? Nos siga nas redes sociais, que é legal. A gente, pra mim é bom, né? Que seja do marketing, né? Quero Esse mais é nosso head. Mas o site é o caminho mais tranquilo para nos achar, né? Então,
Vou ficar feliz, vai cair lá para mim o seu contato e nós vamos conversar. Legal. Uma coisa importante, os empreendedores, né, eles têm uma base muito forte de busca de oportunidades e iniciativa. O que o Luiz está trazendo, o Emílio também, não só para você que é lojista, né, do varejo e tal, mas para você também, que pensa em ter talvez uma distribuição dos produtos da CSN, faz uma pesquisa, consulta, eu posso validar a ação, a qualidade dos produtos e a qualidade das pessoas que estão por trás dele. Então, dica dada. Emílio, gratidão pelo seu tempo, ter vindo aqui, isso me deixa muito, muito feliz, né? São mais de 30 anos de história, muito orgulho de você, gratidão por isso mesmo. Luiz, gratidão, meu irmão de coração, eu fui padrinho de casamento do Luiz, não fui no civil, eu fui, mas tive um problema de enxaqueca ferrada no dia, mas cara, eu lembro até hoje, e tenho lá a lembrancinha, né, dia 21/5/2005, né? Toda vez eu olho para aquilo, tá no lugar de destaque. Parabéns para vocês, pelos seres humanos que são, dentro desse curto espaço de tempo, que é o lapso temporal de uma vida. Eu acho que o mundo tem muito a ganhar com vocês, por estarem aqui, pelo exemplo de homens, né? Quando eu digo homens, no sentido de ser humano que são, gratidão por estarem aqui. A gente que agradece, Douglas, e a recíproca é verdadeira, a admiração pelo trabalho seu, né? A gente se conhece há bastante tempo, né? Como disse, né, o Luiz, lá 30 anos atrás foi fazer o primeiro seguro de vida, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz também, parabéns por tudo que você já fez, né, até hoje aí, pelos empreendedores nossos aqui do Brasil, e Tamo junto. Tamo junto. Gratidão. Gratidão, Luiz. Obrigado, Dô. Eu agradeço também a oportunidade e o que está escrito lá, né, no porta-guardanapo que você recebeu, né, que realizar sonhos não é uma tarefa fácil, mas quando se tem amigos de verdade, tudo se torna possível. Então, amigo de verdade, a gente tem poucos. Gratidão, Lu. É isso aí. O Brasil que pulsa, o Brasil que faz acontecer. Existe um adágio africano que diz que eu espero que quando a morte te encontrar, você tenha uma vida para entregar. E esses dois, com certeza, até aqui, têm uma vida narrada, vivida, para entregar a vida e devolvendo esses talentos com maestria. Com certeza, granjearam muito esses talentos. Tenho uma honra de chamá-los de amigo. A você, a minha eterna gratidão. Desperte, liberte-se, vai lá ser feliz.